Meus irmãos, vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Vamos colocar diante do Senhor, vamos orar nesta hora. Pedir para que Deus nos conduza naquilo que temos para estudar hoje. Querido Senhor, nesse momento te invocamos, colocamos-nos em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, a Tua direção sobre as nossas vidas, sobre o conteúdo que temos para estudar hoje. Te invocamos para que Tu nos concedas amadurecimento, Tu nos concedas aperfeiçoamento, Senhor. Tu nos dês aquilo que nós ainda precisamos da Tua parte. Assim aqui estamos nós, quer presencialmente, quer virtualmente, mas aqui estamos nós. Assim vem falar os nossos corações e vem nos moldar. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não pode sentar? Pronto. Estamos no mês de outubro e, como no final do mês de outubro, dia 31 de outubro, se comemora o dia da Reforma Protestante. Então, durante esses 4 encontros que a gente deverá ter nesse mês de outubro, a gente vai trabalhar dentro dessa temática, ou a Reforma Protestante em si, no caso do estudo de hoje, o estudo da próxima semana, e também um pouco sobre a história batista, né? Batista de uma forma geral e os batistas independentes, somos nós, entender como Deus agiu, como foi que os fatos se desenrolaram, como foi que a coisa se desenvolveu, e a partir dessa experiência, a gente aprender lições, né? Que a gente possa aplicar para nós e buscar também inspiração a partir da vida de outros homens e mulheres de Deus do passado. Então, o nosso foco hoje aqui é a Reforma Protestante. Claro que não tenho nenhuma intenção de exaurir o tema, não há como exaurir o tema nesse tempinho que nós temos, cerca de 1 hora, mas eu quero focar aqui dentro da ideia da Reforma Protestante, dar uma noção do que ela foi, por que ela surgiu, né? E quais as mudanças, quais as coisas boas que ela trouxe para a Igreja de Jesus, né? De uma forma geral. Então esse vai ser o nosso foco, o nosso estudo aqui. Então vai ter uma série de imagens que eu vou sair apresentando, mas o objetivo é, através dessas imagens, algumas são gravuras antigas, outras são gravuras mais modernas, mas o objetivo é que a gente visualize e com essa visualização ajude a nossa compreensão do nosso conteúdo. Nós vamos fazer uma leitura bíblica. Vamos abrir na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos apenas, versículo 16 e 17, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, essa passagem foi escolhida por mim porque foi a passagem bíblica-chave que Martinho Lutero se baseou para compreender o significado da justiça divina, e a partir dessa compreensão que Martinho Lutero teve da justiça de Deus, os céus, né, se desvendaram para ele, e ele vai dar início a um movimento dentro da igreja com o objetivo de transformar essa igreja. Então ele quer compartilhar essa compreensão com outras pessoas, e esse entendimento fez uma transformação na igreja na sua época. Então a gente vai entender um pouco melhor a partir de agora o significado da Reforma Protestante e quais eram os grandes pilares, né, da causa e do ensinamento da Reforma. Então vamos lá. O que foi a Reforma Protestante?
Então essa seria a nossa primeira indagação, né? O que foi a reforma. E aqui eu coloquei aqui duas definições, que diz assim, né? Na verdade são duas definições, duas informações sobre a reforma que juntas nos dão uma compreensão do que ela foi. Então foi um movimento cristão ocorrido na Europa. Então a reforma protestante vai acontecer exclusivamente ali na Europa, no continente europeu. Ocorreu nos séculos 16 e 17. Então, na verdade, 1517 é o ano que se inicia a reforma protestante. 1517, início do século XVI. O século XVI começou em 1501 e vai até o ano 1600. E essa reforma se estende até meados do século XVII. Então, 1648, com o fim de uma guerra de 30 anos, que ali na parte central da Europa, na Alemanha principalmente, o final dessa guerra vai marcar o fim desse período de reforma. Então são as duas datas escolhidas pela história para marcar o início e o final da reforma protestante. Então em 1517 ela começa e vai até 1648. Então cerca de 130 anos de movimento que ocorreu essa reforma. Então, foi um movimento cristão ocorrido na Europa nos séculos 16 e 17, que tinha como objetivo reformar a igreja de sua época para aproximá-la do ensino do Novo Testamento. Esse era o grande objetivo. Chegou-se ao entendimento de que a igreja daquela época, daquele momento, a igreja ali do século XVI, em muitos aspectos, em seus aspectos essenciais, estava distante da igreja original, da igreja primitiva, estava distante do ensino do Novo Testamento. Então, o grande objetivo de Lutero e de outros reformadores era trazer essa igreja, moldar essa igreja para deixá-la conforme os princípios das Escrituras Sagradas, do Novo Testamento. Essa era a grande causa deles, né, o grande objetivo. Tá? Então a reforma ela acabou por provocar uma revolução religiosa ali na Europa, uma transformação religiosa na Europa, que levou ao rompimento com a Igreja Romana e ao surgimento de várias igrejas conhecidas como protestantes. Porque, basicamente, na Europa, nesse período, a igreja era uma só instituição, uma só organização, que tinha como a liderança o bispo de Roma. Embora houvessem autoridades eclesiásticas nas nações europeias, mas todas elas estavam debaixo, as autoridades eclesiásticas estavam debaixo do bispo de Roma. Então era uma única organização, a igreja era uma única instituição, uma única organização na Europa, até o século XVI, até a reforma acontecer. Quando a reforma acontece, então essa igreja, que era uma única instituição, vai sofrer vários rachas, vários rompimentos, dando origem a uma série de outras igrejas nacionais, nos países em que ela surgiu, ou até igrejas que não tinham vínculos com o governo local. Mas aquela única igreja vai dar origem a uma pluralidade de igrejas na Europa. Então a reforma gera essa pluralização, né, da igreja na Europa. Tanto que muitos preferem chamar não de a reforma, mas sim as reformas. Porque, na verdade, a reforma protestante não foi um único movimento, mas foram vários movimentos que ocorreram em lugares diferentes da Europa ao mesmo tempo. Movimentos independentes um do outro, com pontos em comum, com objetivos em comum, com muitas similaridades, mas com iniciativas diferentes, com líderes diferentes e com peculiaridades próximas. Então foram vários movimentos que ocorreram ao mesmo tempo nesse período, nesses 130 anos de reforma. Tá ok até aqui? Tá. Vamos avançar. Pronto. A reforma vai acontecer em uma época de mudança. A Europa estava mudando. Então aqui a gente tem uma linha cronológica. Então, olhando o mundo em mudança, então essa primeira linha está aqui no canto a Era Medieval e do outro lado a Era Moderna. Tá? Então, a Era Medieval e a Era Moderna. Está ali essa linha descrevendo aí. Então, veja que há um trecho aí em cor de laranja, período de transição. Então, entre o ano 1300 e 1700, período longo, né, 400 anos, a Europa estava em transformação, saindo daquele perfil de Idade Média para o perfil de Idade Moderna.
Então, muitas mudanças aconteceram nos mais diversos aspectos da vida humana, inclusive no aspecto religioso. Essa transformação religiosa é que é justamente a Reforma Protestante, que vai ocupar um trecho desse período de mudanças, então de 1517 até 1648. Então veja que a Reforma Protestante acontece em meio a um período de transformação maior que a Europa estava passando. Então houve mudanças no estilo de vida das pessoas, mudanças na produção agrícola, mudanças na relação interpessoal entre as classes sociais, houve mudanças econômicas, houve mudanças geográficas e houve mudanças religiosas. As mudanças religiosas foram justamente a Reforma Protestante. Então, avançando ainda. Por que a Reforma aconteceu? Por que a Reforma Protestante aconteceu? Ela aconteceu basicamente porque a Igreja se distanciou das Escrituras e do seu papel como testemunha de Cristo. O objetivo era trazer a Igreja de volta para o Novo Testamento. Isso significa que a Igreja se distanciou dos princípios do Novo Testamento. Tá? Então, de que forma a Igreja se distanciou? Então, tá aí, relacionei corrupção e enriquecimento. A Igreja se corrompeu na sua administração, na sua gestão. Ela se enriqueceu. Normalmente, quando a Igreja se enriquece, ela se corrompe. Não foi à toa que Jesus falou que cuidado com onde você está construindo o seu tesouro, não construa tesouros na terra. Né? E o dinheiro é a raiz de todos os males, diz o apóstolo Paulo. Então a igreja era rica, estava querendo ainda mais ser rica, e nesse afã acabou se envolvendo com muitos aspectos de corrupção. A impureza sexual, envolvendo os clérigos da época. Então os sacerdotes perderam a sua pureza moral. Disputas políticas, tanto disputas políticas internas, por cargos eclesiásticos, por influência, onde normalmente há muito dinheiro rolando, também há muitas disputas internas, políticas internas. E disputas políticas externas, em que bispos, arcebispos, o próprio bispo de Roma disputavam politicamente com nobres, com monarcas, com reis, por poder e por territórios, etc. Exploração da população. A população pobre da Europa, que era a grande maioria dos europeus, essa população pobre era explorada pelos monarcas, era explorada pelos nobres e era explorada também pela igreja, que era uma grande proprietária de terras. Na verdade, era a maior proprietária de terras da Europa nessa época. Distorção da doutrina. Então, muitas doutrinas se afastaram dos princípios bíblicos, doutrinas que foram criadas na história da igreja durante o período medieval, que não tem nenhuma base bíblica. E secularização, ou seja, a igreja estava mais preocupada com as coisas do presente século, do presente mundo, do que com as coisas de Deus. Então, preocupada mais com poder, preocupada com dinheiro, preocupada com território, já que a posse da terra era a base da economia. Então, preocupada com as coisas deste mundo e se afastando das coisas de Deus. Secularização. Então, em linhas gerais, isso estava acontecendo com a igreja. Está claro até aqui? Vamos avançar um pouco mais. Sim. Esses aspectos que levaram à divisão da igreja católica, olhando que os aspectos que levaram à divisão da igreja católica, muitos deles é justamente os que estão acontecendo para a igreja evangélica. Isso, a Renata estava fazendo observação de que muitos aspectos dessa igreja medieval, né, católica medieval, se encontra hoje em muitas igrejas dos nossos dias, né? Igrejas protestantes dos nossos dias, inclusive, né? A venda de indulgências, e você liga a TV, você vê a venda... A venda de indulgência, a venda do perdão, nós vamos chegar lá, né? A questão da venda do perdão, a venda da indulgência. Né? Então, o mundo medieval, essa pirâmide aí, mostra as classes sociais que havia na sociedade europeia. Então, eram 3 classes sociais básicas: os monarcas, os nobres e o alto clero.
Na verdade, o alto clero, né, os arcebispos, bispos, eles eram pessoas oriundas das famílias ricas, das famílias nobres. Então você não encontrava um bispo vindo de uma família de camponês. Os bispos vinham das famílias dos nobres. Então, estava tudo em família. Quer fosse o alto clero, quer fosse a nobreza. Então, eram aparentados, de certa forma. Abaixo da nobreza e desse alto clero estavam a classe mediana, dos cavaleiros, dos monges, dos sacerdotes. E, na base de tudo, que dava sustentação às classes de cima, estavam os servos, os artesãos e os camponeses, aqueles que não tinham terra própria e trabalhavam nas terras dos nobres ou trabalhavam nas terras da igreja, que serviam aos nobres, estavam ali para servir. Então, os simples artesãos, então, essa classe pobre que era a grande maioria da população europeia e que era explorada pelas classes superiores. Então, era uma estrutura que não havia mobilidade. Se você nascesse camponês, ia morrer camponês. Se nascesse nobre, ia morrer nobre. E o nobre não se misturava com o camponês. Então, era uma estrutura hierarquizada, congelada. Então, não havia possibilidade de transição social. Alguém nascer pobre e morrer na classe média. Não, morria pobre mesmo. Tá? Bem estagnada. Tudo bem definido, como se fossem castas sociais mesmo. Tá. E aqui, outra coisa. A população vivia no campo. Isso no auge da Idade Média, a população vivia no campo. Então, as cidades eram poucas, eram pequenas. Tá? Então, a grande massa da população vivia na zona rural, trabalhando nas terras de outras pessoas. A grande maioria passava fome porque as técnicas de produção agrícola eram muito precárias. Então, não se produzia alimento suficiente para satisfazer a necessidade. As cidades pequenas e imundas, as técnicas agrícolas rudimentares, e os camponeses têm que pagar altos impostos aos senhores e à igreja. Ou seja, tipo assim, você trabalha na terra de um nobre, de um senhor feudal, de um nobre. Então, parte da sua produção, boa parte da sua produção, vai para o proprietário da terra. Então, aquilo que o nobre não trabalhava. Nobre não trabalha. Então, ele era o dono da terra. Quem trabalhava eram os camponeses, os servos, aqueles que lhe dava o direito de morar e trabalhar nas suas terras. Então, o camponês, ele trabalhava e daquilo que ele produzia, uma boa parte da sua produção, ele entregava ao dono da terra, ao senhor feudal ou à igreja, se fosse o caso. Né? E ficava só com uma parte. Então, esse era um esquema de exploração típico do auge da Idade Média. Medo da doença e da morte, porque as condições de vida eram ruins, as condições alimentícias eram ruins, tanto que na Idade Média a estatura média do homem era baixa. Então, um homem que chegasse a 1,70 m já era um homem alto, porque a estatura era baixa devido à dificuldade de nutrição. Então, as crianças, havia uma mortalidade infantil enorme de recém-nascidos. Então, muitas crianças que nasciam morriam, não chegavam a completar 5 anos de idade. E a expectativa de vida também era curta. Se vivia pouco, justamente porque as condições de vida eram muito precárias. Então, sempre havia aquela expectativa de que a doença é iminente, a morte é iminente. Então, não havia vacina, não havia tratamento, a medicina muito rudimentar. Então, você não tinha recursos para tratar as doenças, não havia como prevenir-se das doenças. A vida era muito assim, mal higiênica, digamos assim, o estilo de vida com pouca higiene, então você estava sempre em contato com fonte de doença. E as pragas eram comuns, né, durante o auge da Idade Média. Então havia esse medo da doença e da morte. A peste negra foi a grande praga que assolou a Europa ali na segunda metade da Idade Média, ali pelos anos 1300 mais ou menos. E a peste negra é uma doença, a peste bubônica, você acredita que era a peste bubônica, transmitida pela pulga do rato, e os ratos haviam infestado realmente todas as cidades. Está vendo um problema aqui com a transmissão, com a câmera. Acho que um mau contato com a câmera. Foi só um mau contato com a câmera. Pronto, resolvido.
Então, os ratos, as pessoas conviviam com os ratos. Tá? E a pulga do rato, na verdade, a peste bubônica, ou a peste negra, acredita-se que veio lá da Ásia. E veio acompanhando as rotas comerciais, da Rota da Seda. Né? Então, veio da Ásia e chegou à Europa. Quando chegou na Europa, encontrou condições ideais para a proliferação, porque na Europa as condições de vida eram mais difíceis do que na Ásia. A população tinha a imunidade mais baixa, os vilarejos eram mais sujos, mais imundos. Então era um ambiente propício para uma doença como essa, transmitida pelo rato, se espalhar e se propagar. Então a peste negra matou muita gente. As estimativas variam, né, de 1/3 a 2/3 da população europeia ter sido morta por essa doença. Então a Covid foi fichinha diante da peste negra na Europa. Tanto que os corpos ficavam aos montes nas ruas, espalhados ali. E não se sabia nem a origem dessa doença. Se acreditava até que o cheiro podia transmitir a doença. Tanto que alguns andavam com um tipo de uma máscara, parecendo um bico um bico de ave, cheio de ervas dentro, para que você não sentisse o cheiro externo. Então você sentia o cheiro da erva, né, das plantas que botavam ali. Porque você acreditava que o cheiro transmitia a doença. Para você ver como tudo era muito rudimentar. Né? Então eram condições muito precárias. E ao mesmo tempo, paralelo a tudo isso, havia um forte sentimento religioso. O europeu da Idade Média era muito religioso, muito apegado à sua fé, muito apegado à igreja, muito apegado à religião. Então havia um forte sentimento religioso na Europa nesse período. E nesse contexto, a igreja alcança o auge do seu poder, e esse sentimento religioso, esse forte sentimento religioso, é que conferia poder à igreja. Como a fé das pessoas na igreja era muito grande, então a igreja exercia poder, exercia influência sobre a população. A igreja se tornou muito rica, opulenta, proprietária de muitas terras, a maior proprietária de terras da Europa, era detentora da verdade, ou seja, era a única que dava respostas para as dúvidas humanas, para as questões humanas. Então aquilo que a igreja dissesse era verdade, então era detentora da verdade, isso no auge da Idade Média. A igreja corrompida, como já vimos, havia a venda de cargos eclesiásticos. Se um arcebispado estava vago, para alguém ocupar o arcebispado, teria que dar uma forte contribuição, uma generosa contribuição para a igreja, para adquirir aquele cargo. A venda de cargos eclesiásticos. Imoralidade dos sacerdotes, impostos abusivos, e os impostos eram justamente cobrados das pessoas que viviam nas terras da igreja. A igreja envolvida em muitas disputas políticas, como eu já falei, internamente e com nobres e monarcas também. Então essa era a igreja medieval. E qual era o serviço que a igreja prestava à população? Então, era basicamente a ministração dos sacramentos. Você nasce em um ambiente precaríssimo. Você vai morrer. E não vai demorar para acontecer isso, não. E a sua esperança é a vida por vir, de ter alguma coisa. E o caminho para você ter alguma coisa é a igreja. Como diz um provérbio, ninguém tem Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Então, a igreja era o caminho para se chegar aos céus. Então, a igreja dava essa oportunidade através da ministração dos sacramentos, batizando as pessoas, oferecendo a Eucaristia, oferecendo a unção, a penitência. Então, a igreja oferecia esses mecanismos que davam ao europeu comum uma sensação de paz, uma sensação de esperança. Então, penitências e peregrinações para o perdão dos pecados. Eram muito comuns as penitências, essas peregrinações para lugares sagrados, igrejas e lugares sagrados, como mecanismo para pagar pelos seus pecados. E, consequentemente, essa estrutura, esse mundo, chegou um certo momento que a corda esticou demais e, pum, arrebentou. Você tem um violão, vai apertando, esticando a corda, chega um momento que a corda tora, a corda arrebenta. Então chegou um momento que a corda estava tão esticada que a população se revoltou. Então já no final da Idade Média, começam a surgir as revoltas dos camponeses.
indignados com essa situação de exploração, essa situação em que eles eram sugados pelos nobres, até pela igreja. Então muitas revoltas de camponeses acontecem na Europa, em várias partes da Europa. E normalmente eram massacrados pelos exércitos dos monarcas. Mas essas revoltas eram comuns. Surge também, começa a surgir na igreja, dentro da igreja, algumas pessoas que almejam por mudanças na igreja, percebem que a igreja precisa mudar e começam a trabalhar por essas mudanças. Como, por exemplo, esse Pedro Valdo, que ali no sul da França organizou um grupo de pessoas, de pregadores leigos porque eles não eram sacerdotes ordenados, consagrados, pregadores leigos, para ir nos vilarejos, para ir nas comunidades, pregar a palavra, conviver com as pessoas, ficaram conhecidos como os valdenses. E Pedro Valdo acabou organizando uma igreja, à parte dessa igreja romana, dessa grande igreja. O John Wycliffe, que era um homem extremamente culto na Inglaterra, professor da Universidade de Oxford, era uma das mentes mais brilhantes da sua época, reconhecia o problema da imoralidade da igreja, reconhecia o problema dessa ostentação da igreja, ele defendia que a igreja devia usar sua riqueza para socorrer a pobreza, defendia que a igreja devia buscar a moralidade, uma pureza de vida. Então, eram os dois grandes temas de Wycliffe, a busca pela moralidade e o socorro aos mais necessitados. E ele foi muito criticado pelos por outros professores, por outros sacerdotes, ele era padre também, né? Então foi duramente criticado e perseguido. Wycliffe só não morreu porque ele ganhou a simpatia de um importante nobre inglês que o protegeu, que o tutelou e o protegeu. Se não fosse por isso, Wycliffe teria sido preso, morto. Morreu de causas naturais, John Wycliffe. John Hus não teve a mesma sorte. John Hus viveu no que hoje é a República Tcheca. E ele foi influenciado pelas ideias de Wycliffe. Defendeu as ideias de Wycliffe lá. Também um homem brilhante, reitor da Universidade de Praga. Mas John Hus foi julgado em um concílio, foi julgado e condenado como herege, e John Hus foi morto na fogueira, por defender as ideias semelhantes a de Wycliffe. Então, mas havia vozes surgindo dentro da igreja, querendo mudanças dessa igreja. Né? Mais ou menos o mesmo período. Então, ali do final do século XIII, 1201 mais ou menos, até 1400, vai John Hus, esse período de 200 anos, mais ou menos. Entre 1200 e 1400. Então, nessa faixa de tempo, mais ou menos. Então, estou arredondando as datas. Pedro Valdo veio primeiro, depois o Wycliffe e, por fim, John Hus. Mas aí influenciando... O Valdo não chegou a influenciar o Wycliffe, né? Mas, assim, o Wycliffe influenciou John Hus. John Hus leu os escritos de Wycliffe e defendeu os mesmos ideais. A Inquisição, o tribunal foi criado para combater essas iniciativas que acabaram rachando a igreja. No sul da França surgiu um outro movimento chamado dos cátaros, os puros, como eles se auto-intitulavam, os puros, que romperam com a igreja oficial e formaram sua própria igreja. Entendiam que a igreja oficial estava corrompida e formaram sua própria igreja. Então a Inquisição foi criada para acabar com esse movimento, com o movimento dos cátaros, em 1215. E como deu certo, porque sufocou realmente os cátaros, esse tribunal de Inquisição continuou durante séculos na igreja romana como um mecanismo para julgar e condenar a heresia. E aqui está John Hus, um quadro de John Hus sendo queimado na fogueira. John Hus foi uma vítima dessa Inquisição. Aqui são gravuras da época, algumas delas são gravuras da época, mostrando os métodos de julgamento para conseguir confissão, porque havia a crença de que se você for inocente, você vai aguentar a tortura até o fim. Se você não aguentar a tortura até o fim, é porque você é culpado. E no meio da dor, o cara diz qualquer coisa. Prefere morrer a se livrar da dor. Né? Mas essa era a teoria, né? Bom,
houve também um movimento intelectual novo que estava surgindo, um movimento crítico, intelectual crítico, chamado do humanismo. E aí Erasmo de Roterdã, da Holanda, esse holandês, Erasmo, foi uma das mentes mais brilhantes ali do século XVI. Ele era contemporâneo de Martinho Lutero. Então, esses pensadores, esses intelectuais que surgiram ali no final do século XV, século XVI, então foram pessoas com um pensamento crítico. Normalmente eles se tornaram professores de universidades ou eram professores de universidades. Então foi um movimento intelectual que buscava ir às origens. Era um resgate da antiguidade grega, antiguidade clássica grega, e foi um resgate das origens do cristianismo também. Tanto que Erasmo publicou o primeiro Novo Testamento grego. Ele fez uma pesquisa dos manuscritos gregos antigos e conseguiu organizar os 27 livros do Novo Testamento, encontrou manuscritos em língua grega, e publicou a sua versão do Novo Testamento grego, né? E a partir dessa publicação de Erasmo, ou seja, vamos voltar às origens, vamos buscar como as fontes realmente. Então essa iniciativa de voltar às origens, de buscar as fontes, foi que levou as pessoas a perceber o quanto a igreja daquela época estava distante da igreja descrita no Novo Testamento. Porque a Bíblia era um produto de difícil acesso, eram poucas pessoas que tinham acesso, então só nos monastérios é que a Bíblia era acessível, e olhe lá. Então, quando a Bíblia passou a ser acessível aos poucos, e as pessoas foram lendo o Novo Testamento, então foi visível de como a igreja daquela época estava distante dos ensinos dos apóstolos. Então vamos voltar, vamos resgatar, vamos voltar às origens. Então esse movimento intelectual do Renascimento, o humanismo, foi importantíssimo para levar as pessoas a pensar, a refletir, a ter uma postura mais crítica sobre o seu mundo, sobre a sua época. E a gente não pode descartar a importância da invenção da imprensa. Foi importantíssima a invenção da imprensa, que vai se dar no século XV. Porque até então, tudo era na munheca, manuscrito. Havia livros, mas tudo era copiando manualmente. Então se demorava muito. A quantidade de livros era muito restrita, poucas pessoas tinham acesso. Mas com a invenção da imprensa, você montava a página com letrinhas de metal, montava a página lá, letrinha por letrinha, dava trabalho para montar a página. Mas depois da página montada, letrinha por letrinha, era só tuf, tuf. E aí, uma folha, outra folha. Então você tinha várias folhas rapidamente impressas com o mesmo material escrito. Isso revolucionou a troca e a difusão de ideias. Então, se hoje a internet revolucionou a informação, a imprensa provocou uma revolução igual ou até maior na época que surgiu, ali no final da Idade Média, início da Era Moderna. Então foi fundamental. Se não fosse pela imprensa, os reformadores não teriam alcançado seu objetivo, porque suas ideias não teriam se espalhado com a rapidez necessária. Então foi fundamental a invenção da imprensa. Aqui temos uma página do primeiro livro impresso, foi a Bíblia. Então, Gutenberg inventou essa imprensa. Então, em 1450, em meados ali do século XV, 180 exemplares da Bíblia, do Novo Testamento, foi impresso ali por Gutenberg. Então, a invenção da imprensa, a primeira obra foi justamente a Bíblia, a primeira obra impressa. E foi impressa a partir justamente do Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. Outra coisa que foi fundamental para a época foi o conflito entre os monarcas e a igreja. Aqui temos Henrique VIII da Inglaterra, que foi um dos monarcas de destaque ali do século XVI. Os monarcas e os nobres dessas nações europeias, os monarcas da Inglaterra, os nobres da Alemanha e de outras nações da Europa, estavam insatisfeitos com a influência da igreja dentro de suas nações. Então lembremos que a sede da igreja era em Roma. E a igreja era detentora de 1/3 das terras da Inglaterra. Então, boa parte do PIB inglês, digamos assim, daquilo que era produzido na Inglaterra, ia para
uma igreja que estava em Roma, um gestor que estava em Roma, ou seja, saía da Inglaterra. Então isso desagradava o rei da Inglaterra, desagradava os monarcas das suas nações. Então muitos monarcas, não foram todos, obviamente, mas muitos deles começaram a almejar em uma igreja nacional, pensar em uma igreja nacional, em que aquilo que fosse produzido na sua nação ficasse na sua nação. Então, havia esse conflito entre a igreja, o bispo de Roma e monarcas de alguns países, e alguns nobres também. O comércio começou a se desenvolver, com materiais vindos da Ásia, produtos vindos da Ásia, que invadiram a Europa, produtos exóticos da Ásia. E isso estimulou o comércio. E com o crescimento do comércio, também se desenvolvem as cidades. Porque as cidades começam a surgir em torno do comércio. Então, tem um centro comercial ali. Então, ali se constrói, se desenvolve uma cidade onde havia aquele centro de comércio, aquela feira de comércio. As cidades começam a se desenvolver. Com o desenvolvimento das cidades, então, essa população rural que vivia espalhada começa a se concentrar em um só local. Muita gente em um só local. Então, com muita gente em um só local, a troca de ideias se torna também mais rápido. A difusão de ideias. O surgimento das cidades foi importante para a mudança de Idade Média para a Era Moderna. As navegações se desenvolveram, as embarcações se desenvolveram, as técnicas de navegação nos mares, com a bússola, se desenvolveu. Então, novas terras foram descobertas. Foi nesse período que as Américas foram descobertas. Colombo chegou às Américas em 1492. Cabral chega em 1500. 17 anos depois de Cabral chegar aqui no Brasil, a reforma começa na Europa, em 1517. Então, foi tudo ao mesmo tempo. Então, todas essas transformações ocorrendo tudo ao mesmo tempo ali, na Europa. E aí começa a reforma protestante. Então havia toda essa insatisfação com a igreja, mas houve uma causa, digamos assim, como um balde estivesse cheio, e aí cai aquela gotinha no balde, que faz transbordar. Foi a venda do perdão, aquilo que Renan comentou agora há pouco. O bispo de Roma, o Papa Leão X, estava envolvido na construção de um grande templo lá em Roma, a Basílica de São Pedro. Belíssimo, mas caríssimo também. Ele e os seus antecessores exauriram os cofres da igreja com essa e com outras obras, contratando grandes arquitetos e artistas como Rafael, Michelangelo. Então tudo era uma mão de obra cara, né? Eram materiais caros, materiais nobres usados ali, muito mármore, etc. Então era uma obra caríssima. Tanto a Basílica de São Pedro como outras obras ali em Roma e em outros locais. Então a igreja estava com seus cofres quase zerados. Então era necessário mais recursos. Então Leão X fez uso de um recurso que já tinha sido usado antes, só que ele usou em grande escala a venda do perdão. Então a sensação de pecado e a ideia do inferno era algo que atormentava o homem europeu. E a igreja era a solução para isso. A igreja tinha poder para conferir o perdão. Então, Leão X passou a fazer uso desse instrumento, a venda do perdão, a venda de indulgência. Então, normalmente, essa indulgência era conseguida através do pagamento. Você comprava, não usava assim, você comprava o perdão, não era muito seco, né? Você fazia uma doação à igreja, ofertava à igreja. E como troca, né, ou como retribuição por esse gesto de generosidade, você era abençoado com o perdão. E esse perdão era garantido pelo próprio Papa, pelo Bispo de Roma, né, que tinha as chaves dos céus. Então, essa venda do perdão se espalhou em várias partes da Europa, inclusive na Alemanha, onde Lutero morava, e o Lutero vai reagir a isso daí. Aqui temos um documento, uma indulgência plenária, está em latim, tá, do Papa Inocêncio XIII. Então era um documento mesmo, que você recebia, uma garantia da igreja do seu perdão. Lutero, que nessa altura da história
já havia descobrido o significado da justiça de Deus. O Lutero foi um homem com um forte sentimento religioso, que viveu muitos conflitos durante a sua vida, se tornou monge, e durante sua vida monástica ele tentou encontrar a paz, tentou encontrar um meio para resolver a sua situação com Deus, que ele se via pecador diante de Deus. E ele vai descobrir isso, a solução, lendo as Escrituras. Então ele descobre que o justo viverá pela fé. A fé é o que provoca a salvação, a justificação. O homem é justo, o homem é declarado justo por Deus baseado na sua fé. E não em nada que ele faça, não em nenhuma obra, nenhuma oferta. Então, é claro que a gente não dá aqui para mergulhar na profundidade de Lutero, mas ele chegou a esse entendimento, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras. E aí, quando a venda de indulgências chega lá na cidade de Wittenberg, onde Lutero trabalhava como padre e como professor da Universidade de Wittenberg, ele vai reagir a isso. Inicialmente, de uma forma muito simples, muito suave, né? O que foi que ele fez, simplesmente? Ele escreveu 95 teses contestando a venda do perdão, a venda de indulgências, 95 afirmações, 95 teses, 95 afirmações, em que ele derrubava a doutrina da venda do perdão. Pegou, escrito à mão, e pegou essas 95 teses e afixou, né, martelou na porta da catedral de Wittenberg, na catedral onde ele exercia sua função como padre. Então era comum colocar avisos de interesse público na porta da catedral. Era uma maneira das pessoas terem acesso a avisos importantes. Então é um aviso importante para a comunidade, para a cidade, então afixa na porta da catedral. Então foi o que Lutero fez. Então martelou lá essas 95 teses. E aí essas 95 teses ele escreveu em latim, impressionou quem leu, foi traduzido para o alemão, foi impresso e se espalhou. E aí começou a Reforma Protestante. Então, no dia 31 de outubro, Lutero afixa essas 95 teses. É evidente que Lutero, a princípio, não imaginou a dimensão que isso ia levar. Mas ele podia ter recuado, não recuou. Ele viu as proporções, que a coisa estava caminhando, e manteve-se firme e foi até o fim. Não voltou atrás. Então, 31 de outubro de 1517. Então, há 504 anos aproximadamente atrás, né? A partir daí, começa um período de conflito entre Lutero e o papado. As autoridades eclesiásticas de Roma e o bispo de Roma. Eles tentam calar Lutero, eles tentam fazer Lutero se retratar. Só que aí, ao invés de se retratar, ao invés de recuar, Lutero avança, escreve outras coisas, outras matérias, contesta os sacramentos da igreja de Roma, ele contesta a exploração que a igreja exercia sobre a população, ele convoca a nobreza alemã a reagir a isso, né? Então ele escreve uma série de tratados, e as disputas entre Lutero e Roma vão se intensificando, até que, em 1520, o Papa redige um decreto excomungando Lutero. O Papa achava que com essa excomunhão de Lutero ia perder todas as suas funções eclesiásticas, a nobreza lá na Saxônia iria expulsar Lutero, e ele se tornaria uma pessoa isolada e talvez até morto. Só que não foi isso que aconteceu. Então ele recebeu o apoio do nobre que governava a Saxônia, recebeu o apoio de boa parte da população, e aí naquele mesmo ano em que ele foi excomungado pelo Papa, em uma fogueira pública, Lutero pega o decreto de excomunhão dele e queima publicamente. E ali está selado o racha entre Lutero e a Igreja de Roma. E agora Lutero passa a organizar a sua igreja, ou pelo menos a igreja ali, que ele não queria que chamasse de luterano, mas acabaram adotando esse nome. Então Lutero não queria, inclusive ele contesta: por que vocês se chamam luteranos? Eu por acaso morri por vocês? O que eu fiz por vocês? Então ele queria que essas pessoas se chamassem cristãs, mas... Então ele organiza uma outra igreja ali, na Saxônia. E aos poucos essa igreja na Saxônia, no norte da Alemanha, vai se espalhando para outras partes. No ano de 1521, Lutero teve uma situação muito delicada. O imperador alemão, Carlos V, que também era rei da Espanha, com o título de Carlos I da Espanha, e Carlos V da Alemanha,
Então era o homem mais poderoso da época, um católico fervoroso, fiel ao Papa. Ele convoca Lutero para vamos dizer assim, uma reunião, né? Não é uma palavra mais apropriada, mais ou menos isso. Então, na verdade, era uma espécie de julgamento de Lutero. E Lutero ali foi pressionado a se retratar. E era uma situação difícil para Lutero, foi a situação mais difícil que ele enfrentou diante do imperador, Carlos V. E Lutero sabia que se não se retratasse, ele seria executado. Mas Lutero se mantém firme, diz que está disposto a se retratar, mas só se for convencido pelas Escrituras de que ele está errado. Se ninguém convencê-lo pela Escritura que ele está errado, ele não vai aceitar a autoridade de concílio, de papa ou de tradição da igreja. Só aceita a autoridade da Bíblia. Tá? Então ele é levado, só que o governador da Saxônia, que era o protetor de Lutero, digamos assim, simulou um sequestro e Lutero foi capturado por esse grupo, levado para um local que ninguém sabia onde e ficou escondido durante 2 anos, protegido do imperador alemão. Então Lutero ficou escondido em um castelo durante 2 anos. Durante esses 2 anos, protegido ali, Lutero faz a tradução das Escrituras para a língua alemã. Inclusive ele usa o Novo Testamento de Erasmo, que havia sido impresso, como a base do Novo Testamento para a tradução para a língua alemã, né? Esses 2 anos. Então está aqui um quadro retratando Lutero traduzindo as Escrituras, o primeiro quadro. O segundo quadro, o casamento. Lutero, depois desses 2 anos, Lutero volta à sua vida entre as pessoas, vai liderar a igreja que ele havia organizado. Lutero se casa com uma ex-freira. Então veja que só esses 2 gestos aí mostram o rompimento entre o que Lutero estava fazendo e a igreja à sua época. Porque ele vai traduzir a igreja para a língua do povo, para que o povo leia, o que era terminantemente proibido, e ele vai casar e estimular que outros ex-sacerdotes católicos, agora que estavam juntamente com ele, também se casassem. Então mostra que houve realmente um rompimento com todas as tradições medievais da igreja medieval. E é o que tudo indica, né? Todas as fontes indicam, Lutero foi muito feliz na sua vida conjugal. Além de Lutero, como eu falei, outras pessoas também fizeram atos de reforma em outras regiões. Então Lutero deu pontapé inicial. Mas ao mesmo tempo que Lutero trabalhava na Alemanha, no norte da Alemanha, outros líderes surgiram em outras partes do mundo. Aqui outros 2 de destaque, o Ulrich Zwinglio, que foi contemporâneo de Lutero, chegou a se encontrar com Lutero. Zwinglio foi na Suíça, na parte alemã da Suíça, na parte suíça que fala a língua alemã. Em Zurique. E tinham ideias muito semelhantes. Chegaram a se encontrar, mas eles discordavam quanto à presença de Cristo na ceia, né? Parece que concordaram em 13 pontos, discordaram em 1. Porque discordaram nesse ponto aí na presença de Cristo na ceia, então eles andaram em caminhos distintos, caminhos separados, né? Fazer o quê, né? Mas aí o Zwinglio, na Suíça de fala alemã, Zwinglio vai morrer, porque houve uma guerra na Suíça entre os territórios católicos e os territórios reformados. Numa dessas batalhas, Zwinglio, que estava trabalhando como capelão do exército reformado, acaba sendo morto. E João Calvino é da 2ª geração de reformadores, também vai trabalhar na Suíça, só que na Suíça de fala francesa, em Genebra. Outro reformador muito importante, que escreveu uma obra teológica importantíssima, as Institutas. E a obra que Calvino escreveu, as Institutas, vão se tornar a estrutura teológica do protestantismo. A obra de João Calvino. Além desses, citando outros aí, Philippe Melanchthon, que foi apoiador de Lutero e sucedeu Lutero na igreja na Alemanha, luterana. E o último do canto aí, John Knox, no caso à sua esquerda, porque a minha imagem fica... no caso, na sua direita, exatamente. A minha direita é a sua direita. Então, John Knox foi o líder da reforma na Escócia. E Henrique VIII não foi exatamente um reformador, ele era o rei da Inglaterra. A contribuição dele para a reforma foi porque ele rompeu com Roma.
fez com que a igreja da Inglaterra rompesse com Roma. E agora ele era o chefe da igreja inglesa, como até hoje é o rei da Inglaterra, né? O chefe da igreja da Inglaterra. Mas ele não era um homem religioso, Henrique VIII. Então havia outras razões econômicas, razões políticas e o seu casamento. Ele queria se separar da sua esposa espanhola e se casar com uma outra mulher. E o bispo de Roma não aceitou fazer o divórcio, então ele rompeu com Roma, fez com que um sacerdote inglês fizesse a sua separação e o seu casamento com a nova esposa. Não foi uma causa muito nobre, não. Mas esse rompimento de Henrique VIII com a igreja de Roma deu possibilidade para que pessoas, clérigos, sacerdotes da igreja inglesa, que haviam aderido às ideias da reforma, começassem a trabalhar implementando mudanças na igreja da Inglaterra, para tornar a igreja da Inglaterra uma igreja protestante. Entendem? Então, pelo menos, contribui nesse sentido. E aí, outros nomes, eu vou trabalhar sobre essas pessoas melhor no próximo estudo, quando a gente vai ver sobre os anabatistas. Mas aí, Conrad Grebel, Brown Rock, Felix Manz, estou só exemplificando aí, Michael Sattler, Balthasar Rubinmeier. Então foram vários líderes que surgiram naquela época. John Knox, Menno Simons. Tá. E quais eram os pilares defendidos pela igreja, pela reforma protestante? É com isso que eu quero terminar hoje. Então, há 3 pilares fundamentais. É claro que há outros elementos envolvidos, mas esses são os 3 fundamentais do pensamento da reforma. Seja qual tenha sido a modalidade, se foi a reforma liderada por Lutero na Alemanha, ou a reforma liderada por Zwinglio na Suíça, por Calvino também na Suíça, por John Knox na Escócia, ou por outros líderes. Então, esses 3 pilares estão presentes. Primeiro, a absoluta supremacia da palavra de Cristo. É a questão da autoridade. Quem tem a autoridade? A autoridade para determinar o que é verdade. Então os reformadores vão dizer, não, a igreja não tem esse poder. O poder não está com a igreja. O poder não está com os concílios. O poder não está com o bispo de Roma. O poder está com Cristo e com a sua palavra, ou seja, as Escrituras. O chefe da igreja é Cristo. E a base da doutrina são as Escrituras, é a Bíblia. Essa é uma questão fundamental. Quem tem autoridade para definir o que o cristão deve crer e o que o cristão deve fazer? Então os reformadores diziam unanimemente, são as Escrituras sagradas, é a Bíblia. Então, a tradição pode até ter seu valor, decisões de concílios têm o seu valor, mas a palavra final é da Bíblia. Qualquer coisa que entre em contradição com as Escrituras está errado. O ensino cristão tem que surgir da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, então é dela que tem que sair toda a doutrina, toda a norma para o cristão. Então a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e de prática para o cristão. Foi por isso que Lutero, diante do imperador Carlos V, disse, eu não reconheço a autoridade do Papa, não reconheço a autoridade dos concílios, porque os concílios se contradiziam, diziam uma coisa ou diziam outra. Não reconheço a autoridade da tradição, eu só reconheço a autoridade das Escrituras. Se vocês me provarem pelas Escrituras que eu estou errado, então eu me retrato. Mas se não, então, autoridade exclusiva das Escrituras. É evidente que o imperador não gostou da resposta, né? Mas era isso que ele queria realmente. Então veja que o protestantismo vai se basear vai se aprofundar no estudo das Escrituras. Veja que Lutero, quando passou 2 anos escondido, quase que preso, mas estava escondido, ele se dedicou o quê? A traduzir as Escrituras. Antes de Lutero, Wycliffe, lá na Inglaterra, que fizemos menção dele aqui, já tinha traduzido a Bíblia para o inglês. Ele aproveitou uma versão latina para fazer a tradução, mas fez a tradução para o inglês. E aí Lutero faz a tradução para a língua alemã. E depois a Bíblia foi traduzida para a língua francesa, traduzida para o espanhol. Então essa história de traduzir a Bíblia para a língua do povo é uma coisa do protestantismo. Foi o protestantismo que começou com isso. Por quê? Para tornar a Bíblia acessível às pessoas.
E a imprensa, a invenção da imprensa, né? Você só facilitou, porque é uma página da Bíblia. Então imprime 1000 páginas. Aí faz agora, molda a outra página, imprime mais 1000 páginas. E depois de imprimir, você tem a Bíblia completa. Ou pelo menos o Novo Testamento, né? Já é alguma coisa. Então foi fundamental a invenção da imprensa para isso. Então a absoluta supremacia da palavra de Cristo. Então a Bíblia é a autoridade, é a única autoridade para definir no que devemos crer e o que devemos fazer. Outro pilar do protestantismo, da reforma, a absoluta supremacia da graça de Cristo. A justificação é pela fé, ou pela graça, mediante a fé. Então, a absoluta supremacia da graça de Cristo. Então, não são as penitências, não são as orações, não são as viagens para os lugares sagrados, esqueci o termozinho para isso, as peregrinações, não são as penitências, não são as peregrinações, tá? Não são as orações, não são as doações à igreja, não há nenhum ato que vai tornar a pessoa justa diante de Deus. A justificação é única e exclusivamente pela graça. O justo viverá pela fé. É o texto lá de Romanos que iluminou Martinho Lutero. Então a salvação ou a justificação não é algo que você vá comprar, que você vá conquistar, que você vá fazer por merecer. É uma dádiva graciosa de Deus, única e exclusivamente mediante a fé. O justo viverá pela fé. Então esse é o segundo grande pilar da reforma. Então a absoluta supremacia da graça de Cristo, mediante a fé. E o sacerdócio universal dos cristãos. Eu vou passar aqui para o próximo slide para a gente entender um pouco melhor esses princípios aí. Vou aumentar aqui a telinha para quem está vendo em casa. Tá. Os 4 primeiros são uma repetição do que eu já mencionei. Vou voltar lá. Então, somente a Escritura é a regra de fé e prática para todo cristão. E somente Cristo é o chefe e cabeça da igreja. Então, a supremacia de Cristo e da sua palavra. 1 e o 2. O 3 e o 4. Somente a graça de Deus resgata o homem e não seus méritos pessoais. E somente pela fé somos justificados, perdoados e aceitos por Deus. Então, a doutrina da salvação pela graça mediante a fé única e exclusivamente. E o 5º item é equivalente ao 3º, do slide anterior. Então, todo crente, o sacerdócio universal de todos os cristãos. Ou seja, todo crente é seu próprio sacerdote. E somos sacerdotes uns dos outros. Ou seja, cada um de nós, em Cristo, tem livre acesso a Deus, pode ler e interpretar as Escrituras e pode interceder pelo seu próximo. Isso era revolucionário. Porque tudo era mediado pela igreja. O dom de Deus era mediado pela igreja. Então, as celebrações, os sacramentos, era a única forma da graça de Deus chegar às pessoas. O perdão, você só conseguia pelo batismo. O perdão do pecado original. Batizava a criança, então ela ficava livre do pecado original. Os pecados seguintes, você tinha que confessar ao sacerdote e pagar a penitência. Outro sacramento, para poder conseguir o perdão. Então tudo era feito mediante a igreja. A Eucaristia era a garantia da manutenção dessa comunhão com Deus. Se o sacerdote negasse a Eucaristia a você, era sinal de que você está fora do reino de Deus. Então, esse princípio da reforma vai romper com essa visão medieval. Cada cristão que creu, pela fé, foi justificado pela fé, ou mediante a fé, tem livre acesso a Deus. Não precisa de outros mediadores. Não precisa de nenhum sacerdote. Tem livre acesso a Deus para buscar o perdão, para buscar os dons divinos, a dádiva de Deus. Cada cristão tem capacidade para compreender as Escrituras. Tanto que os reformadores trabalharam muito com a alfabetização das pessoas. Não adiantava traduzir a Bíblia para a língua do povo se o povo não soubesse ler. Então, tanto nos países protestantes, houve um incremento na educação. As pessoas precisam ser alfabetizadas, precisam saber ler. E cada um pode ler a Bíblia e interpretá-la. Ou seja, cada cristão tem capacidade, sabendo ler, obviamente, cada cristão tem capacidade de interpretar as Escrituras. Pode ter a sua Bíblia. E deve ter. Deve lê-la, deve interpretá-la.
podemos ter livre acesso a Deus em nossas orações e podemos interceder pelo nosso irmão. Então, o sacerdócio universal de todos os cristãos. Cada um é o seu próprio sacerdote e cada um é o sacerdote do seu irmão. Então, isso era revolucionário. E veja que quebrava completamente a estrutura de autoridade e de poder que a igreja medieval tinha. Porque não dependia mais do sacerdote para conseguir a dádiva divina, para conseguir a bênção divina, para conseguir o perdão divino. Não precisava do sacerdote para saber a palavra de Deus, porque você mesmo poderia ter a sua Bíblia e você mesmo poderia ler a Bíblia. Isso não quer dizer que os reformadores negligenciaram o ensino bíblico, muito pelo contrário. O culto romano era baseado na Eucaristia, na celebração, no ritual, o culto romano. No altar, onde ficava ali a hóstia, que dentro da visão romana era, ou ainda é, né, literalmente o corpo de Cristo. Mas o culto protestante era baseado na pregação da palavra. Esse era o centro, a pregação da palavra. Então, ao invés de altar, os templos protestantes tinham o púlpito, porque o centro não era a celebração da Eucaristia. O centro era a pregação da palavra. Então, a própria liturgia protestante era diferente. Os protestantes abandonaram os sacramentos, mas preservaram dois. Que alguns deles chamam de sacramento, nós batistas chamamos de ordenanças, que foi o batismo e a ceia. Mas assim, a liturgia mudou completamente. Continuamos realizando ceia. Mas o centro do culto protestante é a pregação. É a ministração da palavra. Então, porque a palavra é a autoridade. É a autoridade no que nós devemos crer, no que nós devemos fazer. Então, a reforma protestante trouxe essas mudanças. É claro, foram vários movimentos que surgiram, cada um com suas peculiaridades, cada um com suas diferenças. Mas esses 3 pontos estavam presentes em todos os movimentos de reforma protestante, que deu origem a várias igrejas nas mais diversas partes ali da Europa, que depois se espalhou para as Américas, para a África, para a Ásia, etc. Amém, irmãos? Deu para entender? Então, era necessário a gente ver um pouquinho de história para entender um pouco, pelo menos ter uma noção, um vislumbre, mas meu objetivo era somente esse final aqui, para mostrar os grandes fundamentos do protestantismo, a base da fé protestante. Então, a ideia de que a autoridade é de Cristo, a autoridade da igreja está em Cristo e nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. A justificação, a nossa salvação, é única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé. E que todo crente é um sacerdote. É o seu próprio sacerdote e o sacerdote do seu irmão. E assim temos livre acesso a Deus em nosso favor e devemos exercer esse livre acesso a Deus em favor do nosso irmão. Sim. Realmente o que deu mais erro nessa reforma protestante, né, contra assim, a igreja de Roma, né? Depois veio Calvino, né, João Calvino. Então, assim, João Calvino já não foi em conflito com a igreja de Roma, mas assim em conflito com o próprio Martinho Lutero, já que muitas coisas divergiam uma coisa do outro. Então, assim, uma reforma da reforma. O caso Renato perguntando aí sobre o Lutero e Calvino, né? Se Calvino veio reformar as ideias de Lutero. Não é bem isso, né? Na verdade, Calvino ele começa o seu trabalho como reformador na França, né? Ele escreve a sua primeira edição das Institutas Cristãs, o compêndio de doutrina protestante que se espalha. E na França, durante a época de Calvino, a reforma estava ocorrendo lá. O conflito entre os protestantes franceses e os católicos franceses era intenso na época de Calvino. Ele viaja e vai para Genebra e é convidado e fica lá em Genebra, comandando a reforma ali na cidade de Genebra. E de Genebra, os seus escritos vão influenciar outras partes do mundo. Mas, embora houvesse divergências entre a igreja reformada, assim, a igreja de Calvino, né, a igreja reformada, e a igreja luterana, tá? Mas o principal embate era com a igreja de Roma, realmente. Era com a igreja de Roma. A Suíça tinha uma estrutura de muita autonomia. Isso facilitou para que Calvino conseguisse realizar os seus objetivos ali na cidade de Genebra.
Então as cidades eram muito autônomas. E em outras partes da Europa, como por exemplo na Espanha, em que o poder do rei era muito forte, então houve tentativas de fazer uma reforma na Espanha, mas foram fortemente sufocadas pelo rei, pela igreja e pela Inquisição espanhola, que era muito forte, né? Mas no norte da Alemanha, na Suíça, então o rei não tinha tanto poder na Alemanha, assim o imperador não tinha tanto poder, então os governantes locais tinham muita autonomia, isso facilitou a vida de Lutero. Os cantões suíços, os territórios suíços também tinham muita autonomia, então até a própria estrutura política de cada nação diferente facilitou ou dificultou o crescimento da reforma local. Então, mas o grande embate dos reformadores era realmente com o catolicismo. Agora, a gente vai ver na próxima semana os anabatistas, porque eu quero tratar dos anabatistas antes de tratar dos batistas. Os anabatistas foram considerados um dos movimentos radicais de reforma. E os anabatistas foram considerados subversivos. A gente vai ver melhor por quê. Subversivos tanto por católicos como por protestantes. Assim, os anabatistas foram perseguidos por católicos e por protestantes. A gente vai entender isso melhor na semana que vem. Tem algumas histórias aí que rondam na internet. Eu não sei se é verdade, eu vou ficar participando dessa dúvida desse que Lutero mandou assassinar um grupo de judeus que viviam em uma certa região por dividir pensamento. Isso realmente aconteceu? Veja só. Ele também escreveu um livro que criticava os judeus Sim, que totalmente foram usados por Hitler. Tá. Então, falando sobre Lutero, inclusive essa imagem aí que está aparecendo na telinha aí é uma escultura, né, de Martinho Lutero. Tá. Lutero, de fato, não gostava de judeus. Em alguns escritos ele critica os judeus. Né? Desconheço informações históricas de que ele tenha ordenado massacre de judeus. Eu acho muito estranho isso aí. Mas que ele realmente não simpatizava com os judeus e em seus escritos ele fez críticas aos judeus. Na verdade, os judeus, ninguém gostava dos judeus na Europa, na época. Ninguém gostava dos judeus. E os judeus viviam uma situação muito delicada. Tanto que na Espanha e em Portugal, durante a Inquisição espanhola e portuguesa, os judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo sob pena de serem expulsos ou serem mortos. Então, eram os cristãos novos, eles praticavam o seu judaísmo ainda escondido, e a Inquisição atrás, né, perseguindo. Os protestantes, de uma forma geral, também não simpatizavam com os judeus. Também não simpatizavam. Lutero não era o único. Então, outros tinham... Os judeus, na verdade, só encontraram um local com maior tolerância na Holanda reformada. Os holandeses eram mais tolerantes, com diversidade, com pluralidade religiosa. Então foi o local em que os judeus se estabeleceram em paz. Inclusive, quando os holandeses vieram para o Brasil, aqui para Pernambuco, os judeus também vieram com eles e fundou a primeira sinagoga das Américas aqui. Porque lá, mas de uma forma geral, os judeus eram, digamos assim, nos países em que eles viviam, não eram bem vistos. Eram olhados assim de banda, né, com pessoas estranhas. Era um corpo estranho. Então Lutero, realmente, ele não simpatizava com os judeus. E, de fato, alguns escritos de Lutero foram usados por nazistas para justificar a perseguição. Agora, uma coisa é dizer que Lutero não simpatizava ou não gostava dos judeus. Outra coisa é dizer que Lutero iria apoiar aquilo que os nazistas fizeram com os judeus. Aí é completamente diferente. Né? E outra coisa que a gente precisa lembrar é que nós não precisamos deificar os nossos heróis. Na verdade, nem a Bíblia faz isso. Então, Abraão não era impecável, Davi não era impecável, Moisés não era impecável, nenhum profeta era impecável, nenhum apóstolo era impecável, todos eles eram humanos, todos eles tinham falhas. Então Lutero teve as suas falhas, Calvino teve as suas falhas, todos os reformadores tiveram as suas falhas. Né? Então não eram homens perfeitos, eram homens da sua época. Então eles traziam problemas, falhas, características de pessoas da sua época e tinham suas próprias falhas pessoais. Né? Mas isso também não desfaz a grandiosa obra que eles fizeram. Então Lutero fez algo grandioso, teve erros, teve sim, tá? Mas foi um homem usado por Deus para fazer uma mudança
fundamental na igreja da sua época. Ok, mais alguma pergunta? Então a gente encerra por aqui e na próxima semana a gente faz um estudo sobre os anabatistas, esse movimento radical da Reforma Protestante. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Querido Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos e para estudarmos, Senhor, esse importante conteúdo. E pedimos, ó Deus, que esses princípios tão importantes da reforma sejam cada vez mais acolhidos pela igreja evangélica de hoje. O princípio do reconhecimento da autoridade exclusiva da igreja de Cristo Jesus, da Bíblia e de Cristo Jesus. O princípio da autoridade da salvação pela graça, mediante a fé, do sacerdócio universal, e que haja em nossos corações o mesmo desejo por voltarmos aos princípios da Bíblia, os princípios do Novo Testamento, tanto para a igreja como para as nossas vidas pessoais. Assim oramos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, está encerrado nosso estudo hoje.